Bom, então a gente começa hoje a falar sobre o capítulo 21, onde então nós vamos discutir um pouquinho sobre as cargas elétricas. Bom, como nós sabemos, a gente está cercado de aparelhos aí eletrônicos que dependem da física do eletromagnetismo para poder funcionar. O eletromagnetismo é basicamente a combinação dos fenômenos elétricos e magnéticos. Essa física é responsável pelo funcionamento dos computadores, dos televisores, dos celulares, aparelhos de rádio, entre muitos outros equipamentos aí que estão presentes no nosso dia a dia. Ela também é a física que descreve aí alguns fenômenos naturais importantes. Não só fenômenos como atmosféricos, a aurora boreal, por exemplo, arco-íris, os relâmpagos, mas mesmo o fato de eu não conseguir atravessar uma parede, por exemplo, vem de uma repulsão elétrica que existe entre as cargas que constituem o meu corpo e as cargas que constituem a parede, o solo e os materiais em si. A ciência da eletricidade e do magnetismo, ela se desenvolveu independente até 250 anos, 300 anos atrás. Então, até uns 300 anos atrás, na verdade uns 200 anos atrás, os fenômenos relacionados à eletricidade e ao magnetismo, eles eram estudados de forma independente. Não se tinha noção da conexão entre esses fenômenos. O primeiro a observar uma ligação entre esses fenômenos foi um cara chamado Hans Christian Ørsted, não sei se diz assim exatamente, mas o que ele observou, num experimento de escola que ele estava fazendo, é que quando ele passava uma corrente elétrica por um filamento, uma bússola que estava presente na bancada mudava a sua orientação. Quando ele desligava essa corrente elétrica, ela voltava para a sua orientação natural ali, que é apontando para o norte. Ele ligava a corrente, ela mudava e ficava ali, de uma certa maneira, descontrolada. Então essa foi a primeira inquietação, a primeira mensagem que apareceu que poderia existir uma relação entre o que vem a ser eletricidade e magnetismo e, consequentemente, as suas ligações aí entre si. Bom, essa ciência do eletromagnetismo ela foi cultivada desde essa época por muitos cientistas. No começo de forma empírica, e com o passar do tempo, as pessoas foram começando a desenvolver uma teoria, então, para poder descrever isso de uma forma um pouco matemática. Em meados do século XIX, veio então um cara muito especial, que é um cara chamado James Clerk Maxwell. Então ele colocou basicamente as ideias de um outro cientista chamado Faraday numa forma matemática, introduziu algumas novas ideias e acabou então relacionando de forma definitiva o magnetismo e a eletricidade. Então ele relacionou o magnetismo e a eletricidade. Tanto que as equações que descrevem hoje as leis eletromagnéticas são chamadas de equações de Maxwell. Essas equações, elas são as equações mais promissoras para descrever o eletromagnetismo. Bom, dado essa introdução, então a gente começa a falar um pouco sobre o que vem a ser essas cargas elétricas. Para a gente começar a descrever, então, a ciência por trás do eletromagnetismo, a gente, então, precisa definir essa unidade fundamental aí, que é chamado de cargas elétricas. Então a gente começa aqui a seção 21.2. Bom, como a gente sabe, as cargas elétricas elas estão presentes nos nossos corpos, tanto nas roupas, na atmosfera. De fato, você tem carga elétrica basicamente em todo e qualquer lugar. A carga elétrica ela é uma propriedade intrínseca das partículas fundamentais de que é feita a matéria. A gente tem que entender as cargas elétricas assim como a gente entende a massa. Então, assim como as partículas ela tem uma propriedade que é a massa, ela também tem uma outra propriedade que é muito relevante, que é a carga elétrica. Então, partículas, elas possuem necessariamente cargas elétricas. Elas podem não estar carregadas, porque a soma de cargas positivas e somas de cargas negativas podem ser iguais. Mas elas se constituem necessariamente compostas aí de cargas. Então, a grande quantidade de carga que existe em qualquer objeto, geralmente ela não pode ser observada, exatamente pelo fato de conter a mesma quantidade de carga positiva e negativa. Quando existe essa igualdade, que é esse equilíbrio entre cargas positivas e negativas, a gente diz que o objeto ele é eletricamente neutro. Então, o objeto neutro é aquele que possui sua carga total igual a zero. Neutro não necessariamente significa descarregado. Pode ter o mesmo número de cargas positivas e negativas. Bom, quando essas quantidades dos dois tipos de cargas que estão contidas em um material são diferentes, então a carga total é diferente de zero
e a gente diz então que o objeto está eletricamente carregado. Então nós temos objetos, enfatizando, eletricamente neutro e eletricamente carregado. Naquele eletricamente neutro, a quantidade de cargas positivas e negativas são iguais, e naqueles eletricamente carregados, há um desbalanço entre o número de cargas positivas e negativas. O que a gente observou de experimentos é que os objetos que são eletricamente carregados, eles interagem entre si, exercendo forças uns sobre os outros. Isso foi observado inicialmente experimentalmente e, com o tempo, com o desenvolver da ciência, um conjunto de equações foi desenvolvido para que nós pudéssemos escrever isso de forma matemática. Então, suponha, por exemplo, que você tenha dois bastões. Então você tem aqui um bastão aqui, e esse bastão ele está carregado aqui, por exemplo, positivamente. Além disso, você pega esse bastão e prende ele aqui num fio, onde você prende aqui na parede aqui. Então tem um fio aqui prendendo. O que se observou é que se você trouxesse um outro bastão aqui, próximo desse carregado, vamos dizer também que esse com cargas positivas, o que se observa então experimentalmente é que aparece então uma força que põe esse objeto aqui para rodar e uma força que repele esse objeto aqui. Isso tudo inicialmente experimentalmente. Então esses objetos estão carregados, aí um suspenso por um fio, eles estão eletricamente carregados, os dois com cargas positivas, e o que a gente observa então é que se eles estiverem com essas cargas positivas, a gente tem aqui uma repulsão. De forma análoga, se você fizer o mesmo experimento, mas agora incluindo um bastão de cargas positivas e outro de carga negativa, então ao contrário do nosso primeiro exemplo, esse aqui carregado negativamente e esse aqui carregado positivamente, o que nós observamos experimentalmente é que aparece aqui então uma força em cada um dos objetos e essas forças são forças então de atração. Então, o que nós nos atentamos no estudo do eletromagnetismo? Existem dois tipos de carga, que são as cargas positivas e as cargas negativas. E essas cargas, elas têm, então, como propriedade a atração ou a repulsão, dependendo do sinal dessas cargas. Então a gente definiu, isso é tudo uma convenção para poder estudar a natureza. A gente chegou no momento e falou, não, vamos chamar de carga mais e carga menos. Poderia chamar de carga A e carga B. Poderia chamar de carga alfa e carga beta. Não, mas vocês resolveram chamar de positivo e negativo. E o que se observou, então, é que essas duas cargas aí, elas têm a seguinte propriedade. Cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinal oposto se atraem. Então, essa aqui é a nossa primeira observação importante. Cargas de sinal iguais se repelem, cargas de sinal oposto, elas se atraem. Bom, o termo positivo e negativo, como eu disse, elas foram escolhidas de forma arbitrária pelo Benjamin Franklin. Então, eles foram um dos primeiros caras a estudar a eletricidade e o magnetismo, e ele então cunhou aí esses termos positivo e negativo para as cargas. A atração e a repulsão entre corpos eletricamente carregados, eles têm aplicações em diversos equipamentos que nós estamos acostumados no nosso dia a dia. Então a gente tem a pintura eletrostática, que basicamente como é que funciona? Carrega-se o material que você quer pintar com uma carga positiva ou negativa, carrega-se a tinta com uma carga contrária ao objeto, e quando você passa então a tinta, o fato de elas estarem carregadas faz com que elas se fixe melhor no material. Por quê? Porque as cargas são de sinais contrários, o material fica com uma carga positiva ou negativa, a tinta fica com uma carga contrária, e isso faz com que elas se atraiam e fixe melhor na hora que você for pintar. A própria impressora, a impressora jato de tinta, quem controla as gotículas é um campo eletromagnético. A impressora laser também, basicamente o que se faz é você pegar algumas partículas de plástico que você carrega ela via força eletrostática, que é uma força de atração elétrica. Aí você pega no seu rolamento, você pega uma imagem que você quer imprimir e você então transcreve ela simplesmente depositando cargas positivas sobre esse rolo. Então essas partículas de plástico, elas se decaem ali, em cima desse rolamento, com o papel no meio, e isso faz com que essas partículas, então, que estão carregadas, fiquem na posição correta. E isso transcreva o que você queira imprimir. A posição dessa partícula, quem define, é exatamente as cargas positivas que estão ali no seu rolamento.
Entre outras, né, aplicações aí que você encontra na natureza, que não tem a ver diretamente com força eletrostática, mas o estudo da eletricidade em si foi algo que alavancou e demais a nossa sociedade, né? Tanto os tablets, os aparelhos celulares, entre muitos outros fenômenos, a transmissão via rádio, 5G, 4G, tudo isso está relacionado de uma forma ou de outra com o eletromagnetismo. Bom, definindo a carga, a gente avança então para falar um pouco sobre os materiais. Em suma, das cargas o que nós temos? Existem dois tipos de carga, carga positiva e carga negativa. Cargas e sinais iguais se repelem, cargas e sinais opostos se atraem. Positivo com negativo atrai, positivo com positivo repele, negativo com negativo repele também. Ok? Então, isso é o que precisa ficar em mente das cargas elétricas para começar.